Fala pessoal, tudo bem de novo? Bom, vamos continuar então com a nossa matéria de tutelas de urgência. Tá? No vídeo de hoje eu vou jogar para cá, agora ficou certinho, né? Vamos continuar com a nossa apresentação. E se tudo der certo, o professorzinho vai ficar ali do ladinho, beleza? Para vocês pelo menos imaginarem que alguém está olhando para vocês enquanto vocês estão estudando. Beleza? É muito importante isso, tá, pessoal? Bom, vamos lá. O artigo 296 fala que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Então, aquilo que nós falamos no início, né? Ela precisa ter esse caráter de temporário, né? E também reversível, né? Pode ser revogada, pode ser modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Tá? Vamos lá. Quanto à revogação, modificação e novo pedido, olha só, coloquei aqui esse slide para ficar mais fácil para entender. Tá? Depois você pode ler ele 500 vezes. Mais para frente eu vou imprimir não, eu vou salvar eles em PDF para vocês, daí eu jogo no grupo lá, tá? Do Classroom. Revogação, modificação e novo pedido. Enquanto se desenvolve o procedimento, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada desde que sobrevenha mudança nos elementos que justifique semelhante revogação ou modificação. Como o direito fundamental, a segurança jurídica acompanha o direito fundamental ao processo justo, as decisões provisórias também gozam de certa estabilidade ao longo do procedimento. Submete-se à mesma regra a admissibilidade de novo pedido de tutela provisória. Indeferido o primeiro, olha que importante isso, indeferido o primeiro pedido, o segundo só é admissível se fundado em elemento anteriormente não constante nos autos. Tá? Isso é muito importante saber. Vamos seguir. Suspensão do processo. Inexistindo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará sua eficácia durante a suspensão do processo. Artigo 297 vai falar o seguinte: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. E olha só isso aqui que é importante. Artigo 300, pessoal. Né? Artigo 300, no parágrafo 1º, fala que para a concessão dessa tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Então, há uma necessidade aqui, sim, de uma caução real, né, ou fidejussória idônea para ressarcir danos. Então, quando você entra com o pedido de tutela, o magistrado ele entende que você precisa dar uma caução, um valor, né, ou algo que garanta que se você perder essa ação, você já consiga, né, reverter esse valor para outra parte, porque seria muito injusto você, além de conseguir o direito no momento, né, na hora, ainda você, se você não conseguir, não tivesse a necessidade dessa caução ou dessa fidejussória, dessa caução fidejussória, você simplesmente forçaria, através de uma tutela de urgência, né, o magistrado a conceder, fazer uma cirurgia, como nós falamos, né, ou um tratamento, e depois você não tem dinheiro para pagar, você não colocou nenhuma caução, e aí a outra parte fica sem segurança nenhuma. Então, sim, há uma necessidade, porque se você perder ao final do processo, é você que vai ter que pagar. Né? Perder no sentido de quem teria que arcar com os valores da cirurgia ou do tratamento. Tá bom? Vamos seguir. Essa contracautela é de imposição ex officio pelo magistrado, mas nada impede que seja provocado pela parte se houver inércia do magistrado. Com a contracautela, o juiz estabelece um complemento equitativo regime de garantia ou prevenção, de sorte a tutelar bilateralmente todos os interesses de risco. Assim, nos casos de dúvida ou insuficiência de provas liminares, o juiz, ao invés de indeferir a medida de urgência, deverá, na sistemática da contracautela, impor ao requerente a prestação da competente caução. Então, ao invés de indeferir, ele simplesmente fala: não, vamos então trabalhar com essa contracautela, vamos colocar uma. Você vai garantir, caso você seja. Você perca a ação ao final e você seja a pessoa que tem que pagar o tratamento, então me dê uma garantia, coloque uma garantia no processo, e aí essa tutela
pode ser que seja concedida, tá? Vamos correr. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de forma clara e precisa. Obviamente, né? Fundamentação. A decisão que concede, nega, modifica ou revoga a tutela provisória deve ser fundamentada. Isso quer dizer que tem de enfrentar efetivamente os fundamentos arguidos pelas partes em suas manifestações. Isso é, tem que enfrentar as alegações que por si só podem levar ao acolhimento ou ao não acolhimento do requerimento. Então veja, né, ali fala, sendo o direito ao contraditório não só um direito à informação e à reação, mas um direito de influência. Né, não pode ser fundamentado de qualquer forma. Precisa, né, a modificação, negar ou revogar a tutela provisória, ela tem que ser muito bem fundamentada pelo magistrado, tá? E também pelas partes depois, que elas podem discutir isso durante um tempo, mas nós veremos isso nas próximas aulas. Então, o importante é saber que essas tutelas devem ser muito bem fundamentadas, tá? Para que o juiz possa revogá-la, ou modificá-la, ou negá-la. Vamos seguir. A decisão que antecipa a tutela satisfativa, né, que é a antecipada que nós falamos, né, que satisfaz o direito, ou a cautelar, tem que ser fundamentada de forma clara e precisa. A fundamentação deve ser racional, o que significa dizer que a atividade interpretativa deve ser justificada, né, interna e externamente, e o resultado da interpretação deve ser coerente e universalizável. Tá? Só uma coisa aqui, pessoal, eu deixei esses slides com bastante escrita, eu poderia ter colocado alguns tópicos ali e jogado só a matéria, mas eu preferi fazer dessa forma para que vocês também tenham material depois, tá? Porque eu vou deixar ele um tempo só no YouTube e depois eu vou salvar em PDF os slides e mandar para vocês, e aí não precisa mais da explicação, né? Tá bom? Bom, as tutelas provisórias nas disposições gerais, né? 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e quando antecedente, quando for antes da petição inicial ou contemporânea a ela, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Obviamente, né, que precisa, nós temos que ver qual é a competência, né? Existe a tutela de urgência aí, em qual competência? Pode ser uma questão de família, pode ser uma questão civil, nós precisamos analisar qual é a competência. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e dos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Só redundantemente falando, né, que nós temos que saber qual é o juiz, qual é a vara, qual é o cartório, qual é a instância, tá, competente daquele meu pedido de tutela de urgência ou tutela provisória. E a competência está aqui. A tutela provisória será, em regra, requerida ao juiz competente para a concessão da tutela definitiva, quer tenha sido requerida na forma antecedente, quer tenha sido na forma incidental. Então, via de regra, vai para o mesmo magistrado, né? Então, se você entra com pedido de tutela antes da petição inicial, o juiz que vai analisar a petição inicial depois que você aditá-la vai ter que ser o mesmo juiz, tá? Da mesma forma, na incidental. Se o processo está correndo